Do meu espaço ao vereador Ricardo Daneluz. Vai ceder o seu espaço ao vereador Ricardo Daneluz. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, também através da TV Câmara, através das redes sociais, nós primeiramente gostaria de agradecer o espaço cedido pelo vereador Kiko Girardi. E hoje o assunto que eu trago aqui é um assunto que eu trago com uma grande indignação, não só por minha parte, como por grande parte dos gaúchos e das gaúchas, principalmente o pessoal do cavalo, homens e mulheres que participam do tiro de laço, de cavalgadas, entre outros esportes. E o assunto que eu trago é sobre o exame do mormo. Nós tivemos uma audiência pública sobre o GTA equino, em eventos e exame de mormo, no dia 16 de setembro, agora, durante a Semana Farroupilha, aqui de Caxias do Sul. Numa grande mobilização para o fim da obrigatoriedade da GTA equina em eventos e também o fim da obrigatoriedade do exame de mormo. Essa mobilização que acontece a nível estadual. Estivemos conversando com o secretário estadual da Agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul, por duas ocasiões sobre este assunto. O secretário Kovács Filho, por sua vez, demonstrou ser parceiros dessas pautas. Ele, através da Secretaria da Agricultura, antes disso, pediu um estudo para a retirada do exame do mormo no Rio Grande do Sul e iniciou um processo para a retirada desta exigência junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que passa pelo Rio Grande do Sul se tornar um estado livre de mormo, livre da doença do mormo. Relembrando algumas coisas, o estado do Rio Grande do Sul teve o seu primeiro caso do mormo no ano de 2015. E o último caso positivo ocorreu em julho de 2017. Então, em 2020, através dessas grandes mobilizações, o estado poderia se tornar um estado livre do mormo. Nesse período, trago alguns números aqui também. Foram realizados mais de 300 mil exames e todos eles deram negativo a essa doença. Por exemplo, em 2017 foram mais de 138 mil exames realizados. Em 2018, mais de 117 mil exames. Todos eles deram negativo. Além dessa audiência pública que realizamos aqui em Caxias do Sul, foram realizadas também audiências em Arroio Grande, em São Lourenço do Sul, em Dom Pedrito, e dia 12 de setembro do presente ano foi realizada uma audiência pública junto à Assembleia Legislativa. Cada vez mais deputados federais se juntavam pelo fim do mormo. Cada vez mais deputados estaduais e vereadores, sindicatos rurais, raças de cavalos, que poderia citar aqui em Caxias do Sul, cavalo crioulo, cavalo campeiro, regiões tradicionalistas, laçadores, pessoal que participa das cavalgadas e até mesmo veterinários, tornando cada vez um movimento mais forte e maior. Porém, na última segunda-feira agora, dessa semana, durante a noite, recebemos um balde de água fria. Uma notícia de que existem 2 casos positivos de mormo, agora em setembro do presente ano. Um em Santo Antônio da Patrulha e um caso em São Lourenço do Sul. Inclusive, eu vou ler aqui uma das notícias que falam sobre esse caso. Novo caso de mormo é diagnosticado em São Lourenço do Sul. Enfermidade também ocorre em Santo Antônio da Patrulha e adia em pelo menos 3 anos o status de zona livre da doença no Rio Grande do Sul. Ou seja, sepulta todas essas movimentações que vínhamos fazendo. 2 novos casos em equinos diagnosticados em São Lourenço do Sul, na Costa Doce, em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte, adiaram em pelo menos 3 anos a mudança pleiteada pelo Estado, junto ao Ministério da Agricultura, para o território gaúcho ser zona livre de mormo. Esse é o período mínimo para se obter as condições desse último caso.
Esses 2 casos registrados foram agora em setembro. As propriedades estão interditadas pelo Serviço Veterinário Oficial e ambos foram confirmados pelo exame Western Blotting. Até mesmo mudou a forma como era realizado o exame e é hoje. Como é denominado o exame conclusivo exigido pelo Ministério da Agricultura para a confirmação da doença. A última vez que a doença tinha se manifestado foi em julho de 2017, depois de 47 focos registrados desde junho de 2015, quando foi confirmado o primeiro diagnóstico. Queria dizer, senhoras e senhores vereadores, que isso é no mínimo estranho, que isso no mínimo é uma coincidência. E eu não quero acreditar que exista uma rede organizada para a arrecadação de dinheiro, arrecadação de verbas. Está cada vez mais claro esse fim arrecadatório quanto a esse exame do mormo. E a quem será que interessa isso? Quem que está por trás ou à frente dessa questão? Comentávamos também durante a Semana Farroupilha de que temíamos que aparecesse algum caso positivo, devido às grandes mobilizações em torno do fim da obrigatoriedade do exame do mormo, que estava próximo a acontecer agora no início do ano de 2020. Visto essas situações, estamos encaminhando algumas sugestões para a Secretaria Estadual da Agricultura, para que refaça os exames em outros laboratórios, inclusive, se possível, em outros países, se é que já não foram sacrificados esses 2 animais. Que deixe esses equinos em quarentena e refaçam-se esses exames. E por que não, nos perguntamos, por que não se faz um estudo mais profundo sobre esse assunto, que ele é tão conturbado e de tanta desconfiança? Que se possa fazer uma auditoria, que se possa fazer uma perícia, que se investigue isso de alguma forma, seja lá com qual instrumento for necessário. É estranho que diversos casos que aconteceram dentro desses 47 casos, de 2015 a 2017, que estão na justiça. E um rapaz, simbolicamente não, ele tomou de fato o sangue de uma égua, contestando o exame que tinha dado positivo, e esse está dentro dos 47 casos. Gostaria então agora que a nossa assessoria passasse esse vídeo e que passe também na TV Câmara do que aconteceu em 2016, então, que fala mais o vídeo do que propriamente a nossa explicação. Por favor. Quero dizer para o Brasil inteiro, ó, que essa égua aqui está condenada para a morte. São uma égua que nunca teve doença nenhuma. Só quero defender minha égua. Cria essas doenças que não existem. Eu quero provar, só quero ajuda para provar que a minha égua não tem nada. Inventa essas doenças aí, ó, que eu quero que o Brasil me ajude. O Brasil inteiro vê o que eu vou fazer para provar. Minha égua tem 5 exames. A égua sadia. Agora, por causa dessas políticas, esses roubos de dinheiro, isso é só roubo de dinheiro. O povo tem que enxergar isso aí. Que isso aí não existe, essa doença do mormo. Aqui deu 5 exames negativos no nosso Rio Grande do Sul, e daí no exame deles vem um carimbo positivo e não deixa a gente se defender. Isso está errado, eu morro por causa dessa égua aqui. Vão ter que me matar primeiro, mas não vou matar minha égua. E eu vou provar para o Brasil inteiro que a égua não tem nada. Uma bem ali, Catinha. Só parei o vazio aqui, ó. A gente é nervoso, não consegue. Como podem perceber, ele está tirando o sangue do animal, porque como o mormo é uma... Posso seguir em declaração de líder. É uma zoonose, ela passa então do animal para a pessoa. Então ele vai tirar o sangue e vai tomar esse sangue desse animal. Estão vendo, ó? Vou provar, ó, eu morro por causa da minha égua.
Essa égua faz parte da família, não é pelo dinheiro nem nada. Mas provar sem vergonha aí, ó, que estão criando essas doenças que não existem. Eu só quero conseguir provar que a minha égua não tem nada. Eles querem já fazer maleína para matar, fazem no olho. Eu quero a ajuda do Brasil inteiro para provar isso aí. Eu só quero fazer o exame aqui no Rio Grande do Sul, que já foi feito 5 e todos negativos. Agora eles vieram querendo matar um monte de cavalo aí, ó. Vou tomar o sangue da minha égua para provar. Porque a égua não tem nada. E eu morro pela égua, então, se tiver. Vem aqui, meu gurizinho. A égua é tua, rapaz. Se teu pai um dia morrer por causa dessa égua, tu nunca vai esquecer. Que foi por causa que nós lutamos até morrer, não por covardia. E eu tô chorando não é por covarde, eu tô chorando de brabo. De brabo porque eu sou pobre, eu mal a pena tenho que tratar minha família, morando de aluguel, cuidando de cavalo, minha vida inteira. Agora vem criar doença nos cavalos. Por causa de política, acabaram com o país, agora querem matar os cavalos. Eu tenho força para me defender, mas o animal não sabe se defender sozinho, ele não fala, não faz mal para nada. Tá. Esse é um caso dentro dos 47 casos de 2015 a 2017. Esse caso aconteceu em 2016, isso virou notícia, pegamos isso, se não me engano, da Rádio Gaúcha, 0 Hora, RBS, que apareceu essa notícia. Um ano após isso, em 2017, esse rapaz seguia vivo, o animal dele, a égua, também seguia saudável e viva. Nós temos a notícia aqui, também pode ir passando no telão enquanto a gente vai falando. Então, sendo uma zoonose que passa a doença do cavalo para a pessoa, esse cidadão não deveria mais estar aí, muito menos seu cavalo, como deveria ter se proliferado a doença. Nós temos vários casos que estão na justiça, esse aqui é um dos 47, bem como outros casos. Então, isso deixa cada vez mais desconfiança no meio das pessoas quanto a confiabilidade disso. Ali se existia uma forma de fazer o exame. Hoje se existe uma outra forma de fazer o exame e dizem que essa atual é confiável. Então essa que não era confiável, as pessoas foram feitas de trouxa e ficaram por anos realizando o exame, uma questão que a gente faz. E esse novo exame de fato é confiável? A quem interessa isso? Tem algumas coisas aqui também que desses casos positivos, não se teve, desses 47 possíveis casos, nenhum ser humano foi identificado com essa doença. Pessoas que lidam diariamente com a saliva dos animais, colocando freio, lidando com esses cavalos, tratando e passando o dia todo com esses animais, e nenhuma pessoa foi identificada com essa doença. Então, vários cavalos foram sacrificados, alguns outros entraram na justiça e não foram, que provavelmente muitos foram de forma muito injusta. A gente também faz algumas questões sobre esses casos que aconteceram agora em setembro, coincidentemente, mês pelo que a mobilização foi a maior já vista para o fim da exigência desse exame. Então ficam algumas questões que a gente não sabe, mas vai verificar. Esses cavalos que deram positivos, um em cada propriedade, foram viajar para fora do estado para ter contato com outros animais, tiveram contato com equino de outros estados, ou essa doença desceu de helicóptero e pegou só esse cavalo, só esse animal dentro dessas duas propriedades, e nenhum outro foi identificado com o caso positivo. Também gostaria de fazer algumas comparações quanto a essa situação que nos deixam bastante preocupados, bastante indignados, e estamos sendo a voz dessas pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de se defender, não têm a oportunidade de falar o que pensam. Algumas comparações. Tivemos há pouco tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul, aquela portaria dos açougues e das fiambrerias. O vereador Adiló trouxe diversas vezes, estive com ele em Porto Alegre também, que é um projeto que iria inviabilizar os pequenos açougues, os pequenos mercados, principalmente no interior do estado do Rio Grande do Sul. Esta
essa portaria foi apelidada na época na portaria da JBS, ou seja, a interesse dos grandes como sempre. Essa portaria ela foi revogada pelo então deputado Marlon Santos, enquanto esteve alguns dias como governador do estado, e agora o corporativismo e muitos técnicos aí querem voltar com essa portaria devido a grandes interesses. Também eu uso outro exemplo aqui para falar quanto a isso. Quanto ao interesse de muitos laboratórios, que quando existe algum remédio, que ele é uma solução e que ele vem como uma possibilidade de cura de alguma doença, algum custo que seja razoável, que esteja dentro dos padrões, que poderia salvar muitas vidas, normalmente laboratórios, Anvisa e tudo mais dificultam muito para o acesso desse remédio, dessa medicação junto à população, porque alguém por trás disso deixará de ganhar muito dinheiro e muito recurso com essas questões. São exemplos do dia a dia, exemplos comuns que acontecem diariamente no nosso país. Estamos aqui então para dar voz àqueles homens e mulheres do cavalo, que têm que muitas vezes engolir a diversas situações e sem poder rebater a isso. Cada vez mais são multas, são sanções, são diversas dificuldades que se aplicam no meio do cavalo, como em todos os setores da nossa sociedade brasileira. Muitas vezes nós vivemos num sistema em que pouco ou nada podemos fazer. Somos engolidos por técnicos ou por outras pessoas da sociedade que muitas vezes são endeusadas pelo poder público. Eu tenho dito em algumas oportunidades que as pessoas, e aqui é um exemplo de uma situação, de um segmento, mas as pessoas, em modo geral, não aguentam mais tanta burocracia. As pessoas não aguentam mais tanta cobrança de impostos, não aguentam mais um poder público que é ineficiente e que não honra com os seus serviços públicos que deveria prestar com qualidade ao cidadão, mas que na hora que funciona muito bem, na hora das multas, na hora das cobranças e na hora de penalizar o cidadão. Então funciona pouco na prestação de serviço e diga-se de passagem todos os setores, segurança, educação e outros tantos, saúde, mas que na hora da cobrança da multa, aí sim somos bastante eficientes. Estamos dizendo, para finalizar aqui, que estamos agendando uma reunião junto à Secretaria Estadual da Agricultura, junto ao secretário estadual Covatti Filho, que tem sido muito atencioso e tem se abraçado junto com as pessoas por entender que essas brigas, essas lutas são justas. Então estaremos o quanto antes falando com ele na capital Porto Alegre, dando a nossa opinião, dando a nossa sugestão ao governo do estado nessas questões. Nesse momento, as palavras que ficam são a desconfiança e a indignação de muitas pessoas. Senhora Presidente, de momento era isso. Muito obrigado pela atenção.